Olá, pessoal! Boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos para mais um Mary Me Ajuda. Hoje com um tema muito legal, muito especial. Nunca falei sobre esse tema aqui e acho que é muito de grande importância, principalmente não só para quem faz dança do ventre, mas para quem trabalha muito em computador, telefone, para quem usa muitas mãos, dedos, punhos no seu dia a dia. Então hoje, é claro que sempre juntando a dança com a fisioterapia. Deixa eu fechar aqui, desativar os comentários. Claro que sempre juntando a dança com a fisioterapia, mas eu vou dar alguns exercícios, algumas formas de como que a gente pode usar os próprios movimentos da dança do ventre, de mãos e punhos e dedos, para melhorar dores ou lesões que a gente tenha, certo? Então deixa eu me apresentar, meu nome é Mary Hesler, sou fisioterapeuta formada pela PUC, instrutora de pilates, treinamento funcional, pós-graduanda em medicina tradicional chinesa, bailarina de dança do ventre desde 2007, diretora do grupo Gawase e criadora do projeto Fisiobelidência, que é o que a gente sempre faz aqui, toda semana estamos aqui, que é o quê? Que é a fisioterapia em prol da dança do ventre. Bom, gente, essa semana, deixa eu contar um negócio aqui pra vocês. Estamos na terça-feira, só que a semana ainda não acabou, só tá no início. E vocês que gostam do meu trabalho, sempre me pedem coisa, fiquem ligados. A única coisa que eu digo pra vocês é a seguinte: fiquem ligados, porque ainda nesta semana a gente vai ter uma super novidade. Sim, uma coisa que vocês me pediram muito. Ai, Mary, um e-book? Não, não é e-book. O e-book já tá aqui, até vou falar dele. O prazo pra compra está se encerrando. Eu falei pra vocês que ele não ia ficar disponível pra compra pra sempre. Então, se você ainda tem vontade de adquirir o e-book, que tá com 50% de desconto, clica no link ali da minha bio que te leva direto pra lá. E lembrando que tá acabando o prazo pra compra, tá? Mas nessa semana ainda, a gente tem uma super novidade que eu venho trazendo pra vocês. Muito feliz, tô muito ansiosa por isso. E a única coisa que eu posso falar é que fiquem ligados, tá? Fiquem ligados. Bom, vamos pro que interessa? Bom, muito normal, principalmente hoje em dia. Acho que não é surpresa pra ninguém que principalmente agora, nessa época que a gente tá passando de pandemia, muitas pessoas estão trabalhando em casa, estão trabalhando de casa, acaba aumentando a questão de home office. Eu, na minha clínica de fisioterapia, desde o início da pandemia até agora, eu acabei recebendo muitos pacientes para tratarem problemas e dores de punho que acabam pegando cotovelo e ombro, né? Até eu vou falar um negócio para vocês, é mais fisiológico aqui, é mais da área da fisioterapia, mas talvez possa dar uma clareada para vocês nessa questão. Muitos casos de pessoas que têm dores nas mãos, punhos, dedos e cotovelos e até ombro, o problema não está nessas estruturas. Normalmente o problema está em cervical. Pois então, na nossa cervical, a gente tem nossas vértebras, nossos discos intervertebrais e é onde saem nossos nervos, tá? Então, toda parte da nossa coluna a gente tem inervação. Raiz nervosa, isso que a gente chama. Então, se você que tá aí me assistindo ou vai me assistir depois, tá com aquela dor, por exemplo, no cotovelo, que a gente chama, né, a epicondilite, no punho e tudo mais, pode ser que o seu problema não esteja diretamente nem em punho, nem em cotovelo e nem ombro, e sim na sua cervical. O que isso acontece? Quando a gente tem uma compressão, Mary, mas a live não é sobre mão? Sim. Só que tudo tá interligado, por isso que eu preciso que vocês entendam algumas coisas pra gente seguir adiante. E pode ser muito esclarecedor pra você que talvez esteja sentindo dor no braço, punho e tudo mais, e não saiba o que significa.
Às vezes a gente fala, meu Deus, mas eu já fiz exame, já fiz ressonância, raio-x e tudo que eu posso e não deu nada. Pois é, porque na maioria dos casos não é aí onde está o problema, é um pouquinho mais acima. Às vezes é a posição que a gente fica no celular, que a gente acaba tendo uma compressão neural. Às vezes é um movimento errado, posturas erradas, até próprios movimentos de dança que a gente pode fazer errado, pode gerar então essa compressão neural e irradiar para todo o braço. Como isso pode acontecer em qualquer parte do nosso corpo, como por exemplo o famoso ciático, que nada mais é do que quando tem uma compressão neural lá de uma das nossas raízes nervosas que acabam irradiando para a perna. Então isso também acaba acontecendo com os nossos membros superiores. E o que acontece? Na época em que estamos vivendo, a gente acaba tendo muito mais problemas de mão, punho, né, e braço por conta da pandemia. Mary, o que pandemia tem a ver com isso? Bom, tudo. As pessoas acabam trabalhando muito mais em casa, digitando muito mais. As pessoas, com o passar da evolução tecnológica, a gente tende muito mais a ficar no celular e WhatsApp e tudo mais. Então, sim, tem tudo a ver. Mas eu tenho uma coisa para falar pra vocês. A dança pode sim, exercícios da dança podem sim ajudar vocês a melhorar essa dor. E se você já faz algum tratamento fisioterapêutico, você pode sim utilizar alguns desses movimentos que eu vou mostrar hoje para vocês para incluir dentro do tratamento de vocês. É claro que sempre com um especialista na área. Vocês não vão me pegar isso aqui e fazer por livre e espontânea vontade, porque tem casos e casos. A gente tem que fazer uma avaliação e ver se é indicado para o seu caso ou não, tá? Bom, vamos começar pelas lesões. Eu gosto de figurinhas, vocês sabem disso. Eu peguei algumas figurinhas para vocês entenderem quais os tipos de lesão que a gente tem e dor que a gente tem. Então vamos lá. A primeira que eu tenho pra vocês é essa daqui, ó, tendinite de punho. Já deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, é que é o seguinte, é muito comum, né, e claro, sem problema nenhum, mas só a nível de curiosidade, pulso é de sangue, tá? Punho é articulação. Então sempre quando a gente fala assim, ai meu Deus, que dor no pulso, e não tem como, tá? Vocês não têm dor no pulso, vocês têm dor no punho. Então são coisas diferentes. Pulso é de pulsar, é o que o nosso coração faz para jogar sangue pro nosso corpo. E punho, então, é a nossa articulação ali da nossa mão. Bom, tendinite de punho normalmente se dá no nosso dedão. Olha ali como tá mostrando, tá vendo? E a zona de dor também, nessa partezinha daqui. Sabe o que mais acontece para as pessoas sentirem esse tipo de dor? Celular. Eu tenho uma paciente minha que é psicóloga e tá se consultando comigo porque ela acaba tendo que tá escrevendo muito e tudo mais, e acabou criando uma tendinite aí no punho dela por conta do celular. Então, vocês que estão aí assistindo e que por acaso tem a dor em punho, tem a dor no dedão, pode ser sim por causa do uso do celular, de digitar. Mary, mas aí o que eu faço? Bom, muda um pouco, começa a gravar um pouco mais de áudio do que escrever, tá? Fisioterapia para esses casos, tá? Não tem muito o que fazer. Tendinite, a gente chama... It é inflamação, como eu já falei pra vocês, falo sempre aqui pra vocês. E tendinite em qualquer parte do nosso corpo é por esforço repetitivo e fraqueza muscular. Então não tem como a gente tratar uma tendinite se a gente não fizer um reforço muscular e não parar de fazer o que a gente está fazendo. Porque, como eu falei, é um esforço repetitivo. Por que eu tô mostrando aqui pra vocês? Porque todos os exercícios que eu vou trazer depois pra vocês, referente à dança, podem ajudar em todos desses casos. E talvez você possa se identificar com alguma dessas dores que eu tô trazendo aqui pra vocês. Um pouco mais à frente, então. Síndrome do túnel do carpo. Esse é danado. Vou falar pra vocês que esse é um bicho brabo.
Porque esse nesse caso é quem mais digita, quem trabalha com computador acaba tendo mais chance de ter síndrome do túnel do carpo justamente por conta desta posição aqui. Claro que a gente tem toda uma questão ergonômica também. Mary, o que é ergonomia? É toda a posição, o trabalho que o fisioterapeuta faz de conseguir organizar um local adequado e propício para a pessoa trabalhar. Então, se a gente fica numa cadeira errada, o computador numa altura errada, entre essas coisas, a gente acaba tendo muito mais probabilidade de ter essas dores e lesões. A síndrome do túnel do carpo é uma inflamação que dá no nervo mediano, justamente também por estresse repetitivo. E ela acaba pegando os 4 primeiros dedos, ficando só o minguinho de fora, que é os dedos que a gente mais usa para digitação. O que acontece? Esse nervo, ele começa a ser comprimido e acaba então gerando essa inflamação e a gente pode acabar sentindo formigamento, parestesia, falta de força, entre outras coisas por conta desse bendito nervo mediano. Pouco mais à frente. Bom, artrite reumatoide. Artrite reumatoide muito comum em pessoas mais velhas, de mais idade. O vó normalmente tem, né? Bom, eu peguei uma outra figurinha, só peguei essa daqui pra vocês verem o que é, né? Eu acho que muita gente já deve ter visto mãos de pessoas assim. Mas o que acontece mesmo, no caso, é isso aqui, ó. O problema é que a cartilagem, ela acaba se desgastando dessas articulações. Então, essa cartilagem que deveria manter alinhada e lubrificada as nossas articulações da mão, acaba, por consequência, por conta de desidratação, por conta até da idade, por falta de incentivo mesmo, de fortalecimento muscular, de mobilidade, essa cartilagem, então, ao longo do tempo, ela começa a secar e a se desestruturar, vamos dizer assim. Então, a gente acaba tendo essa forma da mão mais flexionada, mais enrijecida, tendo, então, esse problema como tô mostrando aqui pra vocês. Mary, a dança pode ajudar nisso? Sim, por isso que eu trouxe alguns casos aqui pra vocês. Bom, só era essas figurinhas que eu tinha pra trazer pra vocês, só pra, a nível de curiosidade, pra vocês saberem a diferença entre uma coisa e outra. Bom, na dança, agora a gente vai puxar um pouco pra dança, tá? Na dança, a gente sempre tem que pensar que as nossas mãos, punhos e dedos e braços não, desculpa. Dedos, punhos e mãos, elas são as extensões dos meus braços. Então, a gente não pode na dança só pensar em mão. Por quê? A gente tem alguns objetos que a gente usa na dança do ventre, como véu, bengala. Cadê minha bengala que tava aqui até pouco tempo? Ó, a gente tem véu, a gente tem bengala que a gente usa bastante, nosso punho, nossos dedos. A gente tem, bom, o véu é basicamente, né, trabalho com o punho e mão. E a gente tem que entender que se o meu punho e a minha mão, elas não forem a extensão dos meus braços, os movimentos de dança com o véu, eles não vão ficar de forma fluida. Então, é isso que a gente acaba querendo na dança do ventre, que as coisas sejam de forma fluida. Não sei se eu tenho um véu aqui pra vocês, eu acho que não. Mas eu vou pegar uma canga pra vocês verem, que meu véu ficou junto com meus figurinos. Mas pra vocês entenderem, tá? Ó, pra vocês entenderem, no véu, normalmente na dança do ventre, a gente segura o véu assim, ó. Estão vendo? Como uma pinça nos meus 2 primeiros dedos, no meu indicador e o do meio ali, tá? Então, quem trabalha, quem já dançou com véu, quem dá aula com véu, quem já fez aula com véu, sabe muito bem que fazer os movimentos de
véu, quase que eu quero aqui em casa, fazer os movimentos de véu são diretamente ligados aos meus movimentos de punho e dedo. Então, os movimentos eles não podem ficar duros, e sim fluidos. Só que tudo que eu faço com o meu véu, ele é extensão do meu braço. Então, o meu punho, ele não pode ficar enrijecido, porque senão o véu acaba não tendo essa leveza, essa fluidez que a gente gostaria numa aula ou numa dança numa apresentação de dança do ventre. Então, por isso a gente precisa, antes de pegar e colocar diretamente no véu a nossa dança, a gente precisa trabalhar primeiro o fortalecimento muscular dessa minha estrutura e principalmente mobilidade. Porque se a gente não tiver, por exemplo, um movimento bem simples que a gente tem da dança do ventre com véu, que é passar o véu para de trás. O meu braço, ele não vai fazer muito esforço, mas sim é o meu punho que controla este movimento. Então, se a gente não tiver uma mobilidade de punhos separada do meu braço, eu não tenho como ele também ser a extensão do meu braço. Não sei se eu tô me fazendo entender, tá? Então, vou fazer sem mobilidade de punho e com mobilidade de punho, tá? Sem mobilidade de punho, tô aqui, né? Aí a pessoa faz isso aqui, ó. Ó, já peguei meu ombro. Agora, com mobilidade de punho, o movimento ele fica muito mais fluido. Então, para vocês entenderem que sim, a gente tem essa muito mais utilização do... Deixa eu colocar meu óculos que eu não tô vendo nada. Muito mais utilização do meu punho, dedos e mão para fazer esses movimentos do que propriamente dito os meus braços. Outra coisa que a gente tem também são os snooges. Quem aí já dançou com snooges? Coitados dos meus snooges aqui, estão mais pra lá do que pra cá. Porque faz tempo que não uso meus snooges. Mas os snooges são outra coisa que a gente usa muito na dança do ventre. Quem gosta de dançar com snooze, né? Principalmente em danças gawazi, ballad também a gente tem utilização de snooze. Quem dança nos países árabes ali acaba colocando dentro da... Aqui tá cagado meu negócio. Dentro da sua dança, né? Os snooges. Então, o que acontece? A gente acaba tendo muito mais utilização também, principalmente do meu dedo e do meu punho, para fazer a utilização desse instrumento, tá? E claro, a gente precisa ter acima de tudo o quê? A gente precisa ter acima de tudo coordenação, né? Não só coordenação, como também a gente precisa saber utilizar um instrumento. Eu preciso trocar essas minhas borrachinhas aqui dos meus snooze. Faz tempo que eu não uso daí. Então, outra coisa que a gente acaba utilizando muito. A gente utiliza o instrumento e utiliza o punho e dedo, certo? Pra quem? Ó, pra vocês verem. Porque depois vocês querem que eu mostre pra vocês. Esses aqui são os snooges, ó. Esses vieram diretamente do Egito. Quando eu fui pra lá, eu trouxe comigo. Então, a gente tem aí já um arsenal de coisas que a gente utiliza da nossa mão e punho pra dançar na dança, pra fazer, né, pra participar da dança do ventre. Vamos um pouco mais pra frente, vamos fazer então, vamos diretamente ao ponto de prática. Movimentos que a gente utiliza antes de colocar mesmo na prática, antes de ir direto ao ponto, de começar a dançar e utilizar os movimentos de mãos. Eu vou dar algumas preparações, algumas técnicas que a gente usa e que eu uso muito. E agora eu quero colocar créditos aqui, porque muitos desses movimentos que eu vou ensinar para vocês, de preparação, de fortalecimento e mobilidade, foi a minha professora
quem criou o grupo Gawase, que é a Agnes Gawase, que foi minha professora por muitos e muitos anos, que me ensinou diversos desses exercícios que eu vou trazer pra vocês. Ela sempre teve movimentos de mãos muito bonitos e ela passou isso pra gente com muita responsabilidade. O primeiro é o seguinte, eu chamo todos os nomes que eu utilizar aqui, gente, vocês não vão chegar na professora de vocês ou pra qualquer outra pessoa ou até ensinar falando, o nome desse exercício aqui é tal, porque Mary, botei o nome desses exercícios dessa maneira pra ficar mais fácil pra mim comunicar com vocês. Mas isso não é regra, isso não tá descrito, isso aqui não tem um dicionário da dança do ventre que tem esses nomes específicos falando de cada coisa, tá? Isso fui eu que inventei para ser mais fácil vocês entenderem. Primeiro movimento, a reza. O que é o tal do movimento de reza? A gente vai manter a nossa mão, como se a gente quisesse rezar. E a partir daqui, a gente vai fazer dois movimentos. Mobilidade de punho e dedos. Então, nesta posição, cuida porque o cotovelo ele não pode ficar para baixo. Se ele ficar para baixo, eu tenho muito mais mobilidade do meu punho e dedos e é uma coisa que eu não quero. Claro que eu quero trabalhar mobilidade, mas não dessa forma. Cuida porque as outras estruturas também precisam ficar na posição correta. Bom, vou ficar na minha posição de reza. Meus cotovelos, eles estão em 90 graus, bem alinhados um com o outro. E a partir daqui, eu vou chegar mais pertinho para vocês. E a partir daqui, meus dedos fechadinhos, eu vou levar os meus dedos para um lado, ou seja, a minha mão, meus dedos da direita estão empurrando os da esquerda para a esquerda. Estão vendo? E o que não pode acontecer? Descolar os dedos da esquerda nem da direita, Tem que ficar colado. Mary, eu sinto alongar tudo. Sim, esse é um trabalho de mobilidade junto com alongamento. E fortalecimento do outro lado, né? E pro outro lado. Para um lado e para outro lado. Mary, dá para fazer rápido? Não, porque senão, descola. Tem que ser devagar. A gente tá trabalhando aqui, flexibilidade. A gente tá trabalhando aqui, alongamento, mobilidade, tudo junto. Então, sempre vocês vão conseguir perceber que sempre tem um lado pior que o outro. Não sei se vocês viram aqui pra mim, o da esquerda meu, vai muito mais do que o meu da direita, Bizarro, né? Mas é normal, tá? A partir disso, mantendo esta postura, a gente vai começar a trabalhar, agora propriamente dito, com o meu punho. Então, eu vou levar a minha mão fazendo uma linha até a minha testa e chego lá de cima e vou descendo. Olha o que acontece com o meu cotovelo. O meu cotovelo ele vai abrindo pra fora. Só que quanto mais eu descer com o meu punho, sem descolar os meus gordinhos da mão e sem descer meu cotovelo. Aqui eu brinco, sabe aquela postura de foto de modelo de revista que ela fica assim, que aparece a saboneteira? Aqui, Então, é basicamente isso aqui que tem que acontecer quando a gente fizer esse movimento. Quando eu tô lá em cima, eu tô normal, mas quando eu vou descendo, a minha saboneteira acontecendo, só que isso não pode acontecer. Aqui, o máximo que vocês conseguirem sem desencostar a parte gordinha da mão. Dá pra fazer aqui umas 10 vezes. Quando que isso aqui é indicado? É indicado sempre que a gente for trabalhar numa aula que a gente vai trabalhar bastante braço, bastante punho, bastante mão, véu, snooze, saíde, bengala, dubic com bengala e assim por diante, tá? Bom, feito isso, no final eu vou dar um desafio pra vocês, tá? E daí, nesse desafio é o seguinte, eu quero que vocês gravem esse desafio, me marquem pra ver se vocês conseguem fazer isso aí. Quando eu era mais nova, eu tô aí com meus 27, né? Eu acho que eu devia ter uns 13, 14 anos. Eu já tava dançando nessa época. E tinha e a gente fazia esse desafio dentro do meu grupo de dança. E até
até hoje eu passo para as minhas alunas, que é muito legal. Então fica até o final, que é muito legal esse desafio. Se você conseguir fazer ou vai treinando e depois bota nos stories, bota no feed, depois me marca e diz assim, ó, eu consegui. Que eu quero ver se você tem essa capacidade, tá? Bom, próximo exercício, flexão e extensão. Facílimo, gente. Lá na frente, tá? Eu vou levar sempre os meus dedos fechados, tá? Ai, Mary, mas na dança do ventre a gente tem a mão assim. Tá, mas agora, por enquanto, a gente só tá trabalhando mobilidade e trabalho articular, tá? Lá na frente e lá em cima. Lá na frente e lá em cima. O que que não pode acontecer? Descer, ó. Mantém na altura, ó, dos meus ombros. Baixo e cima. Aqui, só de fazer esse exercício, vocês vão ver que pega bastante essa região de antebraço, tá? Então, mas Mary, pra que eu preciso disso? Pra tudo que a gente for usar dentro da dança do ventre. Que a gente precisa utilizar a mão. Até nos movimentos de mãos, que depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Bom, lá na frente, lá em cima. Lá na frente, lá em cima. Posso ir retinho, não preciso ficar desenrolando. Depois eu vou dar o desenrolar pra vocês. Feito isso, posso fazer lateral, ó. Lado, cima. Aqui, quando eu vier pra cima, nível de curiosidade, existe uma coisa dentro da fisioterapia que a gente chama de mobilização neural. Mobilização neural é um alongamento dos nervos. Uma explicação bem chula aqui pra vocês, tá? Mas mobilização neural é quando a gente alonga nervo. Muitas das vezes a gente tem um alongamento ou flexibilidade muito grande em relação aos nossos músculos e tendões. Só que em relação a nervo, não. Então, esse exercício, ele é ótimo, principalmente quando eu levo meus dedos lá pra cima, ó, para mobilização neural, para alongamento de nervo. Isso é ótimo, principalmente para quem tem todas as lesões que eu falei antes pra vocês aqui. Tendinite, síndrome do túnel do carpo, problemas reumatológicos como artrite, artrose, certo? Fez de um lado, faz do outro, ó. Posso fazer os dois, baixo e cima. Baixo e cima. Isso tudo é preparação, tá? Depois, flexão e extensão. A gente tem a flor. A flor é um dos movimentos que eu acho mais bonitos. É claro que aqui eu tô utilizando ela como preparação, como aquecimento mesmo e treino. Mas eu gosto muito de utilizar esse movimento dentro da minha dança. Eu acho ele uma chiqueza só. Que é esse aqui, ó. Eu vou lá na frente, vou e volto. Vou e volto. Vou e volto. É como se a gente tivesse um leque. Eu chamo esse movimento de flor, eu já falei pra vocês. Cuidem com os movimentos, cuidem com os nomes que eu tô dando pra vocês, porque isso aí não é regra, tá? Vocês podem conhecer esses movimentos como outros nomes. Posso fazer lateral. Como é que esse movimento ele acontece? Vou mostrar aqui bem pertinho pra vocês. Eu começo puxando o meu minguinho, ó. Minguinho, depois vem o segundo, o terceiro, quarto e quinto. Quando vier o quinto, já volta o primeiro. O último, né, no caso. Volta, volta, volta e volta. Então, ele é uma flor. O que que aqui precisa ser feito? Coordenação. Gente, na mão direita a minha é maravilhosa, tanto que eu só faço da mão direita quando eu vou dançar. Que a minha mão esquerda é ruim, viu? Eu sou muito destra pra conseguir fazer as coisas com a mão direita. E deveria treinar mesmo. Mas eu posso fazer esse movimento lá na frente. 1 e 2, 1 e 2, 1, 2. Estão vendo que é como se meu punho, ele viesse e voltasse, mas isso não acontece, é só meus dedos que fazem o movimento. Minguinho, volta, minguinho.
minguinho, volta, minguinho. Esse movimento, ele é muito bonito. A gente trabalha muito a articulação dos dedos, fortalecimento dos dedos, tá? A gente faz umas 10 vezes, vocês vão ver, vocês já vão sentir no corpo de vocês esse cansaço mesmo, sabe? De trabalhar. Fez de um lado, pode fazer de outro. E, gente, aqui ele é muito bonito. Tem movimentos, passos de dança, por exemplo. Eu abro, paro, parei e tô aqui, ó. 1, 2, 1, 2. Ou vou lá embaixo, subir, vou lá na frente, 1 e 2. Tem várias coisas que a gente pode usar mão. Depois eu vou falar no finalzinho uma coisa que não é nem de fisioterapia. É eu como professora de dança e os meus estudos, tá? Bom, a flor a gente já fez de frente, já fez de lado. E agora tem um que é o seguinte. Esse eu chamo de carinho no gato. Gente, é o que eu falei pra vocês, gente, os nomes são todos fictícios, tá? Mas é pra usar uma forma lúdica pra vocês entenderem um pouco mais dos movimentos. O carinho no gato nunca errou, gente. Sempre deu certo. O carinho no gato, ele é o principal pra mim, pra quando a gente quer começar a trabalhar com o nosso aluno, ou você quiser conseguir fazer um movimento mais fluido, a gente vai fazer carinho no gato. Calma. Seguinte, uma mão ela vai servir como apoio, um braço, um antebraço. Tem que ficar em 90 graus, tá? Meu outro cotovelo vai ficar em cima da minha mão. A minha mão, ela vai aqui como se fosse o lombo de um gato, tá? Então, ela vai lá do lado, eu faço um carinho e desenrolo. Aqui eu já tô começando a trabalhar com o meu aluno, a gente trabalhando o quê, ó? O desenrolar dos meus dedos. Então, pensa que eu tô passando por todo o lombo do meu gato e subindo até a cauda dele. Então, isso aqui vai acontecer, ó. Lombo, desenrolo, cima. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto pra vocês. Lombo, desenrolo, cima. Lombo, desenrolo, cima. Mary, isso é técnica tua? Não, gente. Isso não é técnica minha. Isso é técnica dos meus mestres, dos meus professores, que já me ensinaram isso ao longo dos anos. Só tô colocando na visão biomecânica da coisa, de como é que a gente pode trabalhar isso para alívio de dores e lesões. Então, se você tem, né, alguma dor ou lesão em punhos e dedos, essas práticas de dança que eu tô trazendo para vocês, elas podem ajudar muito na recuperação desse problema que você tenha. Então, tudo que eu tô trazendo aqui pode ser novidade para você, tá? Mas não é criação minha. Isso são anos que eu aprendi e tô repassando para vocês. Então, se eu falar para vocês, isso aí é criação da Mary, não é, tá? Isso aqui eu só tô colocando na visão da fisioterapia. Então, faz carinho no gato, vem aqui em relação à cauda do gato, desenrola e vai pro teto. Faz carinho no gato, desenrola, vai pro teto. Cuida pro cotovelo nunca descolar da minha mão. Mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Então, ó, faz carinho no gato, desenrola, vai pro teto. Carinho no gato, desenrola, vai pro teto. Mary, eu não poderia mexer o meu cotovelo? Poderia. Só que daí a gente não tem muito essa dissociação das partes do corpo. Não tem problema. Quando você quiser fazer isso aqui, você consegue fazer, mas daí de propósito, não sem querer, tá? Então, travou, fez carinho, desenrola, vai pro teto. Fez de um lado, faz de outro. Bom, carinho no gato foi. Eu também tenho as variações desse carinho no gato. Então, agora imagina que a gente não tem mais isso aqui, tá? Agora a gente tem, eu gosto também, esse aqui é como se eu quisesse enrolar uma roupa. Ou se eu quisesse, sei lá, vamos pensar numa coisa mais didática. Como se eu quisesse dançar, tá? Ó, que eu tô enrolada, tá? Então, o que vai acontecer? O meu movimento é esse aqui. Só que o movimento, ele só fica bonito se eu colocar o meu braço.
E o meu braço, ele vai fazer exatamente o que eu tava fazendo no meu gato. Então, isso aqui vai permanecer. Só que eu vou fazer isso alternando. Olha ali, ó. Um sobe, outro desce. Um sobe, outro desce. Não tô colocando meu ombro ainda nisso. Porque, é claro, o movimento mais bonito ele fica se eu colocar minhas escápulas e ombro. Aqui eu tô focando diretamente na minha mão e punho. Então, ó, 1 e 2. 1 e 2. Enquanto um sobe, outro desce. Um sobe, outro desce. Eu não vou ficar aqui ensinando esses passos, passo a passo, porque senão a gente vai comer muito tempo da nossa live. Não vai dar tempo para passar tudo, tá? Mas em relação a como que a gente aprende isso passo a passo, façam aulas comigo, tá? Que a gente aprende isso direitinho. Mas é o seguinte, tudo é questão também de coordenação motora. E aí a gente tem técnicas para essa coordenação motora ela ser um pouco menos difícil. Então, eu tô desenrolando alguma coisa. E o meu braço, então, ele acaba fazendo um na frente e outro atrás. Posso fazer ao contrário? Posso. O que não posso fazer é deixar a minha mão dura. Fazer isso aqui, porque daí vocês não estão fazendo nada, fica feio, né? Então, o meu punho e a minha mão, elas se mexem. O que eu posso fazer também? Eu posso fazer aqui embaixo, ó. Lembra do carinho no gato? Carinho no gato, mesma coisa, só que do lado do meu tronco. Então, cuida para não cair lá na frente. Postura de base. E aqui eu venho aqui, ó. Sempre punho, dedos, punho e dedos. Posso fazer na lateral, ó, pra vocês verem, ó. Vou até sair da câmera. 1, 2, 1, 2. E cuida pro movimento ele não ficar assim, ó. Porque aqui eu não tô com ativação muscular. O movimento, ele tá saindo da articulação e não da musculatura. Se eu fizer o movimento saindo da musculatura, olha só como que fica mais bonito e mais fluido esse meu movimento, tá? Então é isso que a gente tem que fortalecer e conseguir fazer. Isso tudo é preparação pra gente conseguir dançar e utilizar as nossas mãos dentro da dança. Tinha desligado meu ar-condicionado e agora ficou quente. Bom, e o último, então, pra gente ir pra uma sequenciazinha que a gente pode utilizar, tá? Lembrando, Mary, todos esses movimentos que eu tô dando pra vocês como preparação, eles sim são indicados pra quem tem dor e lesão em punho e dedos. É claro que você não vai fazer isso se você tiver com alguma estrutura rompida, né, gente? Pelo amor de Deus, não generalizem. Tô colocando aqui numa reabilitação em relação a fortalecimento muscular, né? Se vocês tiverem que ficar de repouso, por recomendação médica, vocês vão ficar de repouso. Vocês, ai meu Deus, eu rompi todo meus tendão, vou fazer o que a Mary mandou lá na live que vai dar certo. Não! Pelo amor de Deus, tá? Bom, último, que eu falo que é abrindo a porta ou girando a maçaneta. Esse daí minhas alunas antigas sabem muito que eu... Quantas vezes eu já dei esse aqui? Bom, quando a gente vai abrir uma porta, eu pego a maçaneta e faço assim, não é verdade? Deixa eu ver, ó. Pegar alguma coisinha aqui pra... Vamos pegar aqui, ó. Se eu quero abrir um negocinho de base, eu faço isso aqui, certo? Se eu tô querendo abrir uma porta, eu vou fazer isso aqui. E é exatamente isso que a gente vai fazer com as nossas mãos. Então, isso aqui, ó, vai acontecer. Eu vou pegar a maçaneta e girar. Pego a maçaneta e giro. Esse movimento, ele tem muito dentro da dança do ventre, que é isso aqui. Mas tudo vem primeiro da minha articulação de punho. Então, pega a maçaneta e gira. Pega a maçaneta e gira. Pega a maçaneta e gira. Entendeu o movimento? Agora sim a gente bota a mão. Então eu venho de trás, ó. Tô aqui, né? Vou lá na frente. Peguei a maçaneta.
eu giro pra fora, giro pra dentro e ofereço. Certo? Peguei a maçaneta, giro pra fora, giro pra trás, dentro e ofereço. Até isso ficar mais fluido. E lembra do carinho no gato, que termina fazendo a ondulação da minha mão? Isso vai acontecer aqui também. Dentro, vira, desenrola. Dentro, vira, desenrola. Até o movimento ele ficar... ou... certo? Então a gente tem as variações desses movimentos. Bom, o bom é que eu escrevo as coisas e depois eu não entendo o que eu escrevi. Ai, meu Deus do céu. Tá, entendi, era isso mesmo. É que eu tinha escrito aqui o negócio, mas já foi. Sequência com mãos, então. Agora eu vou colocar uma coisa que não é de fisioterapia, é da própria dança. Vou agradecer muito a Camila of Lebanon, que é minha diretora artística aí, maravilhosa. Sempre cito ela aqui, porque, como eu já falei, existe uma dança antes da Camila e depois da Camila. E ela sempre frisa muito, e eu gosto muito de trazer isso pra vocês, que é o seguinte: a nossa mão, ela dança, tá? A gente gosta muito de usar as mãos, principalmente quando a gente tá lá no início, né, da dança do ventre, como formas estruturais. Só que, é claro, quando a gente vai pro fight, como a gente diz assim, quando a gente vai realmente dançar, isso aqui não acontece, meu pessoal. A nossa mão dança, a nossa mão tem que dançar junto com o nosso corpo. Por quê? Será que alguém cerrou a nossa mão no meio, jogou fora e falou assim, colou, depois falou assim, agora a mão vai ficar parada? Não. A nossa mão, ela dança. Só que a nossa mão, olha só que incrível, do mesmo jeito que o nosso pé também dança, a nossa mão também dança. Só que ela não pode dançar a esmo. A gente tem que marcar as notas musicais com a nossa mão. Então, quando a gente fala, agora eu já tô pegando uma coisa mais técnica. Meu Deus, tá acabando meu tempo. Agora eu tô pegando uma coisa mais técnica. Quando a gente fala, porque a pessoa aqui não é só fisioterapeuta, não fala só sobre fisioterapia, né? Eu tenho aí uns longos anos de dança. Então, o que acontece? Quando a gente vê aquela bailarina, o bailarino, né, maravilhoso, arrasando em cima do palco, e a gente vê que a dança dela é fluida, é porque todo o corpo desta bailarina, ela está conectado. E a gente tem que ouvir a música. Então, se eu tenho uma nota, por exemplo, muito alta dentro da minha música, muito aguda, nada do meu corpo vai conseguir atingir esta nota, a não ser que a gente use a nossa mão. Então, por exemplo, vamos pegar But When You Speak, eu acho. Vocês conseguem ouvir? Lindo sou eu cantando. Vocês conseguem ouvir que eu estou utilizando os meus braços, não usei nada de quadril. Eu estou utilizando... Por que eu não boto a música aqui pra vocês? Por conta de direitos autorais, tá? Mas se vocês quiserem ver eu dançando, tem lá no Insta do Gawazi bastante coisa de eu dançando. Tem alguns vídeos meus aqui no Instagram dançando, que vocês podem analisar essa fluidez da mão e a finalização de frase com a mão. Então, vamos pegar But When You Speak. Lá em cima tá a nota. Eu não conseguiria chegar lá nem se eu tivesse na ponta do pé. Vocês estão entendendo? Desceu. Então a minha mão, ela dança. E ela tem que dançar. Olha como é que ficaria diferente se eu fizesse exatamente essa partezinha sem o meu braço. Vocês estão vendo que não tá lendo a música, não tá dentro, eu não tô conseguindo passar o que a música tá querendo. Então a nossa mão, os nossos braços, eles são muito importantes durante a prática e a leitura musical. Então, para eu fazer essa marcação, isso também ajuda.
Do mesmo jeito que eu tenho uma elevação, ou seja, eu posso trabalhar lá em cima com as minhas mãos, eu também posso descer a minha nota e trabalhar lá embaixo com as minhas mãos. Eu posso marcar lateral, eu posso fazer movimentos de impacto com as minhas mãos. Tum, 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 tararararam, tum, 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 tararararam, tum, 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 tararararam. Posso sim fazer movimentos de impacto para marcar essas notas musicais também, certo? Bom, acho que é isso. O que eu tenho para falar para vocês lembrando vocês que o e-book está terminando o prazo para aquisição dele, que é preparação, aquecimento, finalização de aulas. Muito utilizado, todo mundo que adquiriu gostou bastante. Eu tenho feedbacks maravilhosos. Então, ele tá com 50% de desconto. E essa 50% de desconto vai acabar, viu? Então, e vai acabar o prazo pra compra também, porque eu tenho outra surpresinha ao longo dessa semana pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado da live, tá acabando o nosso tempo. Muitas coisas para serem digeridas, não é verdade? Mas, lembrando, tô com o meu canal no YouTube também, que é Mary Hesler, é o meu nomezinho aqui, então é só vocês irem lá catar, porque tem aulas compridas, aulas maiores, explicações mais afundas do que aqui. Então aqui eu tenho as lives e tudo mais que a gente fala de temas, mas lá é uma coisa mais aula mesmo, tá? Ensinando a fazer cada coisa e conteúdos exclusivos que você só vê no YouTube. Porque o negócio é diferente daqui, certo? Ah, lembrei, o desafio pra vocês, tá? Seguinte, que eu falei pra vocês, que a gente faz no nosso grupo, tem até hoje. Eu passo pras minhas alunas, as minhas alunas ficam enlouquecidas e elas vão treinar em casa pra vocês verem, tá? Que é o seguinte, que é a cobrinha com a mão. Se você conseguir fazer este movimento, você vai fazer o seguinte pra mim. Você vai fazer, pode postar no teu story, pode me mandar se você não quiser postar, pode postar no teu feed e falar assim, ó, Mary, eu consegui, é o desafio da Mary, tá? Desafio da mão da Mary. Desafio da cobrinha, vamos colocar assim, ó, desafio da cobrinha com a mão. Nesta posição de reza, lá no início. A gente vai fazer uma cobrinha com a mão, ó. Vai e volta, sem descolar, ó. 1, 2, 1. É como se a gente quisesse subindo, ó. 1, 2, 1, 2. E os meus dedos, ó, eles não descolam. 1, 2, 1, 2, 1, 2. É bem legal esse desafio, gente. Nossa, eu acho que 14 anos, gente, quando a gente fazia essa brincadeira entre o nosso grupo de competição. Eu participava de um grupo chamado Team, que era de meninas abaixo de 18 anos, e a gente adorava fazer essas brincadeirinhas da cobrinha. Então, se você conseguir fazer este movimento, vai lá, me marca e diz que você conseguiu, porque você é. Certo? Super beijo e até quinta-feira com novidades.